dia nós temos contemplado a sua glória na nossa vida. Obrigado porque o nosso pequeno grupo pode se reunir nessa noite para apresentar de Ti, para dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Obrigada, porque o Senhor merece. Obrigada por essa família que acolheu o pequeno grupo em seu lar. Toma nas tuas mãos a vida dos teus filhos. Continua conduzindo a vida deles, abençoando. Pai, que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações nessa noite. Que possamos sair daqui preenchidos pela tua vontade. Pai, também te entrego neste momento de oração a vida do Guilherme. Pedindo que o Senhor alcance o teu filho ali, Senhor, no teu trabalho. Guarda que ele ele. seja impactado pela tua glória nesta hora. E através dele a sua família possa ser alcançada pelo Senhor. Toma também nosso pastor Aelson. Seja com ele lá no trabalho. Fortalece o coração do teu filho. Visita o teu filho ali, ó Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, seja muito bem-vindo ao nosso lar humilde. Nessa noite. Nessa noite nós vamos então ao louvor que foi pedido lá no grupo. Eita glória! E que bom, O nome desse louvor é A Resposta. E hoje o nosso tema é sobre oração e jejum. E o Senhor, Ele nos responde muito quando nós falamos com Ele, né? Quando nós oramos. E esse hino, ele fala que a resposta é que eu vivo de milagre. Eu não sei o que Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. Porque aquele que deposita a esperança na mão do Senhor, sabe que tudo que vem dele é perfeito. Amém. Porque tudo que vem dele tem um propósito. Amém? Vamos lá juntos? Cadê o violão lá? Cadê o violão? Não gravo? Foi no banheiro. Eu falo, ninguém falou nada. Amém. Não há lugar. Não há lugar melhor que o lugar que eu sinto. E o Senhor está. Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Só nesse lugar. O medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé. Como é que está de pé, igreja? Como eles conseguiram? Declare a resposta. A resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A resposta. Aleluia. A resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, eu me vejo tanto nessa música, meu Deus. Coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu cheguei aqui, a irmã Fabi e a irmã Ângela fizeram um comentário, tem muito a ver com esse louvor, né? Que a irmã Ângela disse que foi muito difícil, né? Ela tomar posse dessa vitória dela, o Senhor preparou com todos os detalhes e o momento certo chegou. E o milagre se fez na vida da irmã do nosso irmão. Estou emocionada. E eu tava em casa fazendo a minha unha, eu tava ouvindo louvor, aí começou a tocar essa
colocar. Eu nunca pedi nada, menino. Ele me dá vontade de colocar, sabe, colocar, porque eu acho que tem tudo a ver. E coisas que acontecem comigo diariamente, o tempo todo, gente. Eu vivo de milagre. Todinho. E é incrível. Eu dou risada, eu falo assim, meu Deus, como é que pode? Eu acabei de falar com o Glauco Negal, as coisas que acontecem. E é muito bom. Eu acho que nossa vida, nosso condomínio hoje em dia, podemos dizer, nós vivemos de milagre. Glória a Deus. Nós estamos aqui nessa noite, é um milagre do Senhor. Amém. Porque o Senhor, como diz nosso pastor Eduardo, nós estamos aqui porque o Senhor une propósitos. Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E Ele está nos preparando através do nosso pequeno grupo. Amém. Hoje, o Senhor preparou para nós o estudo, né, para dar continuidade às disciplinas espirituais, que fala sobre oração e jejum. Oração e jejum, algo tão importante na vida do cristão que às vezes não é tão levado a sério. Você mandou foto no grupo ou mandou o link? Não, Do quê? Fabiana, Eu dei foto. Ah, Fabiano. eu tenho aqui Eu tenho Tem aí, irmão? Vou mandar uma. Nosso quebra-gelo é assim. Quando você está passando por um problema muito grande, que não dá para resolver sozinho, a quem você pede ajuda? Hoje é Uns minutinhos para você refletir. Alguém aí já passou por alguma situação tão difícil que você precisava de ajuda? Meu Deus. Já passaram? Vou levantar a mão quem passou. São tantos, né, na nossa trajetória cristã que a gente não consegue assim mensurar, né, a quantidade. Mas a gente sabe que em tudo o Senhor passou com a gente, não é? Verdade. Porque quando você passa por uma situação difícil e você escolhe, faz uma boa escolha que é depositar os pés do Senhor, você sabe que a vitória é certa. O suporte que o Espírito Santo vai te dar. A paz, meu pastor? Começou tarde hoje, hein? Glória a Deus. Nós vamos correr que vai dar certo. Bom, e... Dá. por gentileza. Ele vai ver todo mundo. Eu mesmo já passei por aquela situação, né, de... Uma de muitas, né? Uma de muitas. A minha situação que me fez chegar no centro da vontade do Senhor, um pouquinho, porque a gente sempre está tentando chegar lá, né, pastor? No decorrer da nossa vida, a gente sempre está tentando, porque o Senhor sempre está nos fazendo crescer aos poucos, né? Fazendo crescer aos poucos através das provações, através das vitórias. E a situação que eu passei, que foi aquela da minha casa, eu não murmurei, eu apenas olhei para o céu e falei ao Senhor, né? Falei ao Senhor. E eu sabia que Ele ia dar o escape. Ele ia dar o escape. Eu apenas orei. Eu sei que Ele vai resolver. E Ele resolveu. E vocês hoje estão aqui na minha vida, foi o escape que o Senhor deu. Ele me direcionou a estar vivenciando a obra dele. Que é algo que para mim é muito importante e que não estava sendo dado o devido valor que precisava na minha vida. Né, pastor? Tá bonita, hein, mulher? Vamos para a introdução? A oração talvez seja a disciplina mais conhecida entre os cristãos, assim como o jejum. Ambos conhecidos, porém mal praticados. Como eu disse no início, né? Todo mundo sabe que é bom orar, que é bom jejuar. Entretanto, nem sempre nós damos o devido valor a isso, nem sempre nós praticamos como deveríamos praticar. Não podemos forçar a Deus para estabelecer uma relação conosco. Ele vem a nós por iniciativa própria e não esforço. Nenhuma disciplina ou prática pode trazê-lo ou manipulá-lo. Deus nos chama para orar e prover todos os meios para que esse encontro seja possível. A questão é como estamos respondendo a esse chamado. Talvez pela familiaridade nós estejamos negligenciando essas disciplinas tão necessárias para nos ajudar a viver, correndo o risco de transformar ambos num ritual de pedidos a serem realizados no seu Deus gênio da lâmpada, ou um Deus talismã da sorte. Pegando esse trechinho aqui, o que acontece? Tem pessoas que ele não entende muito bem o que é o jejum e o que é a oração. Ao invés de agradecer ao Senhor, ele só pede. Ele usa o jejum para obter coisas. Nós vamos ler no decorrer aqui da nossa lição. Usa o jejum para obter coisas.
ao invés de usar o jejum para estar mais próximo das coisas espirituais, para ter mais conexão com o Senhor. Que essa é a finalidade do jejum. Ficando surdos à voz que nos chama em meio aos vários ruídos e à pressão. Aí vou, entre aspas, fazer um tempo especial de oração ou jejuar em troca de uma bênção. Aquilo que eu falei para vocês. Quanto equívoco diante de práticas tão fortes e ensinadas por Jesus. Jesus, ele, na sua passagem aqui na terra, o Senhor Jesus deixou isso como grande importância. Ele jejuava, ele se separava dos discípulos para estar sempre orando ao Senhor. E ele fazia isso para quê? Ele não fazia isso para obter nada de Deus. Ele fazia isso para estar em comunhão com o Senhor. Aquilo fortalecia. E ele deixou como exemplo para nós. E aqui nas nossas disciplinas espirituais nós vamos estar estudando sobre esses detalhes. Como é que eu devo fazer? Como é que eu devo orar? Como é que eu devo jejuar? Hoje nós já aprendemos mais um pouco que o jejum é para quê? Para nos fazer estar mais sensíveis à voz do Senhor. Amém, glória a Deus. Vou pedir ao irmão Glauco para ler o número 1, por gentileza. Oração é um chamado para relacionamento com Deus. Lucas 18, do 1 ao 8. Segundo Richard Foster, autor do livro Celebração da Disciplina, de todas as disciplinas espirituais, a oração é a principal, porque nos conduz a uma comunhão com o Pai. A verdadeira oração cria vida e muda a vida. Orar é mudar. A oração é a principal via usada por Deus para nos transformar, renovar nossa mente e reordenar nossos afetos. Se não estivermos dispostos a mudar, deixaremos a oração de lado. A oração não é um recurso de petição, mas um momento de relacionamento. Usamos esta tão poderosa ferramenta como pedintes e não como filhos querendo conhecer ainda mais seu Pai. Orar é para todos. Jesus orava sem cessar. Instruiu os discípulos várias vezes quanto ao poder da oração. Mateus 26, do 36 ao 46 e Lucas 22, do 39 ao 46. As referências são de Jesus no Getsemane, chamando os discípulos a entrar em vigia de oração. Se Jesus orava, por que damos tantas desculpas a esta disciplina tão importante? A oração é um modo para desenvolvermos um relacionamento real, contínuo e crescente de amor com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Oramos a Deus através do Espírito Santo que habita em nós e nos ajuda a orar. Romanos 8, do 26 ao 27. E do Filho, Jesus Cristo, que está à direita de Deus, agora e também intercede por nós. Romanos 8, 34 e Hebreus 7, do 24 ao 25. Glória a Deus. Quer falar, irmão Glauco? Não? Louvado seja o nome do Senhor. Olha, eu já tive momentos de situações na minha vida, minha com o pastor Elcio, em que eu só ajoelhava e eu não tinha força para falar com Deus. Aí é nessa hora que você vê que o Espírito Santo, ele geme em você com gemidos, ele fala, né, com o Senhor e geme dentro de você com gemidos inexprimíveis. Ali o Espírito Santo me ajudava a falar com Deus, porque eu não conseguia. Eu não conseguia, porque era uma luta muito grande, que a minha estrutura humana já não estava suportando mais. Mas é nessa que o Espírito Santo movia dentro de mim e levava para Deus aquilo que estava no profundo do meu coração, que minha boca não conseguia falar. A importância que tem de você se achegar ao Senhor. Né? Aleluia. Irmã Fabi, pode falar com o 2? Pode ler para nós? Oração e jejum não são rituais. Mateus 6, 5, 8 e 16. Gosto muito de ler e reler os trechos bíblicos, que são falas diretas de Jesus. Não há dúvida em suas palavras ou orientações. Ele não deixou margem para duplo sentido em nada, tampouco na vida de oração. Em Mateus, na oração mais lida em todo o mundo, ele deixa uma ênfase muito clara que orar não é uma prática legalista. Achar que, de tanto orar, Deus vai fazer algo a seu favor. Calma que eu me perco, quero tamanhozinho. Ou ainda um rito a ser aplaudido pelos outros. Jesus coloca na oração pontos importantes: glorificação do Pai, a busca pela vontade de Deus em reino estabelecido nos céus e na terra,
nossas necessidades diárias, o perdão de pecado, de reconciliação com o próximo e a grandeza de Deus. Amém. Fabrício, te cortar só um pouquinho. Olha esse trecho aqui interessante, irmãos. Falando sobre a oração aqui em cima, ó. Que não é um rito a ser aplaudido pelos outros. O que acontece? Tem pessoas que ele ora achando que, eu oro muito bem. E quer ser aplaudido. E não é assim. Oração, eu entendo a oração assim, que quando eu quero ter uma intimidade com alguém, vamos colocar aqui, eu quero ter uma intimidade com a irmã Maria. Eu vou conversar com a irmã Maria. Vou começar a conversar com a irmã Maria. E vamos conversando, ali eu vou conhecendo a irmã Maria. Se eu não chegar até ela e conversar com ela, não tem como eu saber quem é ela de verdade. E isso é a oração, a gente com Deus. A gente só vai começar a conhecer o nosso Senhor, ter intimidade com Ele, se a gente falar com Ele, através da oração. Ele ensina aos discípulos porque a oração e o jejum também é algo que se aprende. Envolve um processo de dedicação e persistência. O jejum tem a característica de alcançar o mais profundo do nosso ser, a nossa fome. Temos fome de muitas coisas e elas nos impelem para agirmos em direção à sua satisfação. Gente, eu fico gaguejando porque é muito pequeno. O jejum não trata apenas de comida, mas dos nossos anseios mais profundos. Não é sobre ser santo por praticar o jejum como os fariseus. É sobre querer conhecer mais e mais de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu acho que por si só o texto ele já fala tudo, né? Eu antes, pastor, eu sei que muita gente em relação ao jejum. Eu achava que, por exemplo, jejum, quando eu tirava o jejum, eu não conseguia ficar muito tempo porque eu não tomava nem água, eu passava mal. Então hoje eu já sei que você pode tomar uma água, né? Você pega eletrólise, Sim. Então, antes eu usava o jejum como uma troca, como a Dani acabou de falar sobre isso. Eu quero isso, então eu vou fazer o jejum porque eu vou ganhar isso. Né? Então, hoje o jejum, eu entendo, passei a entender que realmente é gratidão. Sim. Então, é só uma forma de agradecer, uma forma de você fazer um sacrifício em gratidão ao que Deus já fez por você. Né? Que na realidade, quando a gente pede, a gente tem certeza. Quando a gente realmente tem fé em Deus, a gente tem certeza que Ele vai fazer. Não importa quando, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, amanhã ou depois, Ele vai fazer. Então hoje eu tenho esse entendimento, graças a Deus. Mas antes não. Na época, quando eu comecei também, por ter vindo de igreja católica, depois eu fui espírita, eu achava que jejum era bobeira, não entendia por quê, porque jejum não precisa de jejum. Mas quando eu passei por uma prova muito grande, né, eu em março, eu até me emociono muito quando eu falo, porque amanhã minha amiga Nath vai estar aqui, ela foi uma pastora para mim, ela me ajudou muito, ela é de berço evangélico, e quando eu me converti, ela ficou muito feliz, a gente trabalhou junto, e eu era espírita, ela olhava para mim, ela sempre falava assim, ela nunca me julgou, ela era o tipo de evangélico que eu olhava e tirava toda aquela coisa que eu tinha de evangélico, sabe? Sim. Porque ela nunca me julgou, pelo contrário, ela olhava, eu era rainha de bateria, ela olhava pra mim e falava, nossa, você tá linda. Ela nunca sabe, eu falei, nossa, você é do mundo, ela não faz isso, ela nunca fez isso. Ela não se botava no lugar de Deus. E depois, quando eu me converti, eu contei pra ela, eu tava correndo, eu fui contar pra ela, ela falou assim, Ângela, eu tô tão emocionada porque eu olhava pra você, eu não sei porquê, mas eu olhava pra você e falava assim, ela vai levar a palavra de Deus, ela vai se converter. Ela falou assim, eu via em Deus em você, sempre via, mesmo você sendo, né, de samba e tal, eu olhava pra você e via. Então, quando eu tava nessa prova com ela via o Márcio curado, ela via o nosso casamento, ela via a gente aqui, eu não conseguia ver, né? Eu não conseguia, eu falava assim, aí eu falava pra ela, eu quero ter essa fé, eu quero isso, mas como eu consigo? Ela, vamos fazer jejum, vamos orar. Então ela determinou, ela falou assim, ó, vamos orar tal horário, os horários e o jejum. E eu falei assim, tá bom, vou começar a fazer. E quando eu comecei a fazer o jejum, eu comecei a sentir essa sensibilidade que o pastor Elcio falou. Aí eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo, aí eu comecei a entender por que a gente faz o jejum, né? Porque a presença dele na minha vida foi muito mal depois que eu comecei a fazer, entendeu?
Glória a Deus. Entenderam legal como é importante o jejum, para que ele serve? O jejum é para nos achegar mais ao Senhor. É isso. E interessante, Né? exatamente. Uma coisa que está aqui até bem destacada aqui é o jejum é assim. Tem muita dúvida sobre isso. Se você puxar esse tema na igreja, tem muitas pessoas com essa dúvida. É somente eu parar de comer e de beber? Ô, meu pastor, só um minutinho. É somente eu parar de comer e beber? Não. Você vai fazer a sua restrição alimentar, né? Você vai se abster da comida e vai tirar um período para a meditação da palavra. Um período para oração, para falar com o Senhor. Porque ali você vai ver, como a irmã falou, você vai estar mais sensível. Você vai começar a entender mais as coisas. Você ouve a voz claramente, você sabe que ele falando com você. Gente, eu tô toda arrepiada. Fica sensível. Para isso existe o jejum. E vem junto o coração. É assim, é um combo, né? Vem junto o coração. Porque aí ali você está falando com o seu pai, você está com intimidade com o pai, e ali a sua carne não está, ela está sendo segura. Ela está sendo mortificada para o espírito, né? Sair, para poder entender mais as coisas espirituais. As coisas espirituais não são entendidas de qualquer jeito. Não são. Oi. Deixa eu falar uma coisa. Pode falar. A oração, ela ajuda a limpar o nosso interior. A oração, ela tira a raiz da amargura. A oração, ela nos leva a Deus quando nós oramos toda aquela coisa ruim que está na vida da gente, como pessoas carnais que somos. Nesse momento, a oração, ela começa a trabalhar o nosso exterior. E o bacana é que a oração e o jejum junto, o que o jejum faz com cada um de nós? O jejum, ele mortifica a nossa carne. Sabe? Isso mesmo. Ele mortifica a nossa carne de uma tal maneira que Deus se aproxima de nós. O jejum, ele traz poder de Deus na vida do cristão. Dons espirituais, ele vem através do jejum. E a oração, ela limpa o coração do crente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Nós tivemos essa experiência nesse período que eu falei para vocês sobre a perda da minha casa. Nesse período, nós ao invés de ficarmos... tem o mito da caverna. Não sei se vocês já ouviram falar no mito da caverna. Ou você ficar preso na caverna... quero saber mais de nada, vou ficar aqui mesmo. Eu tinha duas opções. Avante ou parar. Eu decidi avante. Falei, Senhor, sozinho eu não vou não, mas se o Senhor for comigo, eu vou. E eu sei que vai dar certo. Nós fomos para oração. Nós fomos para nos fortalecer. Eu comecei toda quarta-feira, porque eu não estava trabalhando na época. Veio tudo junto, eu pedi as contas e aconteceu. Então eu não estava trabalhando. Eu falei, eu não estou trabalhando. E agora eu já não estou em casa. Glória, eu vou buscar, eu vou aproveitar esse tempo que Deus está me dando e vou buscar a face do meu Senhor. Porque eu tenho que estar forte nesse período. E eu e o pastor começamos a ir para a consagração toda quarta-feira. Toda quarta-feira estava a gente lá orando, fazendo a obra. Mesmo assim, esse pastor sentiu muito, ele ficou muito triste. Aí eu falei assim, mesmo chorando, vamos. Porque a palavra diz que Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. E eu falei, eu vou buscar o Senhor, porque eu quero passar por essa prova de uma forma diferente. Eu quero ver o propósito da prova. E glória a Deus. Amém. Passei em oração, passei em jejum. O Senhor falou com a gente, Ele fortaleceu a gente. E Ele provou pra gente que Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje e será eternamente. Amém. Se a gente crê nele. Então, olha a importância de você tomar uma decisão de estar em comunhão com o Senhor. Através do jejum e da oração. Você vai suportar as tribulações que vieram sobre a sua vida. E você vai ser testemunha, como a irmã foi hoje, testemunho vivo para outras pessoas também saber que no Senhor você consegue. Amém? Amém. Terceira aqui. Irmão Glauco, pode ler por gentileza o terceiro? O jejum. O jejum, saudade do noivo. Glória a Deus. Quantas vezes praticamos o jejum como uma forma
troca por alguma coisa. Vou jejuar por um emprego, por uma cura, um filho. O jejum pode estar ligado a atitudes de lamento, contrição e arrependimento diante de Deus, ou em situações específicas de muita angústia para ficar mais sensível à vontade do Senhor e tomar uma decisão importante. Ou ainda como uma atitude de fortalecimento espiritual para enfrentar um confronto mais direto. É importante entender que o jejum confirma a nossa total dependência de Deus ao encontrarmos no Senhor uma fonte de sustento e de força além do alimento. Vale lembrar que o jejum pode ser também uma forma de nos abster de hábitos e comportamentos que nos causaram dependência e alimentam outros vícios. Portanto, jejuar ao Senhor é nos alimentarmos da palavra de Deus e de sua vontade, submetendo nossos desejos e anseios, apetites e vontades a Ele. Quando os fariseus questionaram Jesus sobre o jejum dos discípulos, a resposta dele foi clara: por que jejuasse estou com eles? Mas chegará o dia em que o noivo será tirado e jejuareis. É uma prática sobre a busca pelo noivo. O jejum, assim, é uma disciplina de abstenção, na qual praticamos a espera, a abnegação e a entrega. Nos abstemos de algo bom e que podemos consumir naturalmente, como um alimento, como um exercício para submeter nossos desejos a Deus e, em troca de comida, separamos um tempo especial para nos dedicarmos à oração, meditação e estudo da Palavra de Deus. Assim, o jejum não é uma dieta alimentar e não deve ser exaltado sozinho, mas auxiliado pela prática de outras disciplinas espirituais. Meditação. Glória a Deus, porque nós acabamos de falar. Quer comentar essa parte? O senhor entendeu? Uma vez, eu não tenho muito hábito realmente de fazer jejum, não. Mas eu entendo que é necessário. Há muitos anos atrás, assim, antes de eu ter me afastado, quando eu era evangélico, lá, bem adolescente ainda, eu fiz um jejum, mas assim, em busca realmente de sensibilidade espiritual, para ouvir a voz de Deus. E assim, eu lembro que foi uma coisa muito sobrenatural mesmo. Porque... É muito sobrenatural. Você realmente... É muito forte. Quando você... E eu não fiz num propósito assim, como a gente diz, em troca de alguma coisa, um propósito, não. Eu simplesmente queria ouvir a voz de Deus. Né? Porque eu frequentava Amém. Naquela época eu realmente estava ali mergulhado e eu queria entender como era aquilo. Eu via as pessoas ali falando em línguas e tudo mais, eu queria buscar. Aquela fé, né? Eu queria aquilo. Sem ver e você crer, né? E aí foi como o pastor Elcio falou, né? Os dons espirituais, ele vem através do jejum, né? Oração. E aí eu, de certa forma ali, eu falei, não, eu vou fazer e eu quero isso. E ali Deus foi falando comigo uma coisa assim, como a Ângela descreveu mais ou menos ali, é sobrenatural. Você consegue ouvir, você realmente fica sensível à voz do Espírito Santo na sua vida. Exatamente. Uma vez, Fabiana, há pouco tempo, ela me perguntou, mas né, fala como... Oi? Assim, fica difícil eu entender essas coisas assim. Ele fala mostrando algumas coisas assim. Depende, assim, no meu caso, por exemplo, né, nessa época, através do jejum, eu realmente ouvia claro, né, mas não é o que eu quero ouvir, por exemplo. Não é essa voz que eu estou falando. Não é essa voz, É difícil até a gente explicar. Vamos supor, vai gravar essa eu vou te explicar quando eu vou fazer um devocional, por exemplo. Eu vou fazer um devocional. Aí às vezes eu tô assim. Tem uma forma de falar. Isso. Aí eu tô assim, Senhor. Tem como você descrever se é uma voz feminina, masculina, forte. Mas quando tu fala, escutar, fala, Jesus, não sei o quê. Não é bem assim, né? Não, como se fosse um sussurro. Oi? É como se fosse um sussurro. É algo calmo que te traz paz e você sente a presença de Deus. Você quer tipo assim um sinal assim? Não, é uma voz que fala dentro do seu dentro do coração. E te dá a certeza de que você tem que fazer aquilo. O Espírito Santo ele te conduz assim. Sim, pastor. Fala, pastor. Fala para os irmãos aí que o Senhor, ele soprou dentro do meu ouvido, falou comigo. Fala para os irmãos. Fala o senhor, pastor. Vai no hospital
falar também. Eu estava em casa, sentado, quando eu passei por aquele problema do tombo, Deus falou comigo, ó, levanta e vai no hospital, que o médico vai te ouvir. Então, Deus, ele fala claramente, o Espírito Santo sopra a palavra no ouvido da gente. Isso é real. Toda pessoa que busca os dons espirituais, que jejua, que ora, Deus, ele quer ver você trabalhar. Aí Deus age dessa maneira para que você venha poder transmitir algo para outra pessoa. Foi o que aconteceu comigo. Levei 3 horas no consultório falando de Jesus para um doutor. Amém. Comigo já aconteceu também. Eu estava sentada no meu quarto, ouvindo louvores, né? Vídeos em louvores. Uma jovem estava pregando e louvando um hino da Rosa Nascimento. De repente o Senhor me tomou em línguas, aí eu ouvi uma voz falando assim, vai na casa da tua mãe agora. Eu não questionei. Peguei, me arrumei, meu esposo estava sentado na sala, eu vamos na casa de mãe que o Senhor mandou ir lá. Aí, vamos lá? Se eu falou, tá falando. Peguei, fui lá, cheguei lá, minha mãe estava de cama. Eu não sabia. Aí para o Anderson entender, é como se fosse o seu pensamento, é como se fosse o seu pensamento, mas você sabe que não é o seu pensamento. É o pensamento, é Deus falando com você, é assim. Mas era assim que eu me sentia de você. Eu me perguntava Porque sobre isso. a gente fica. E tem tá pessoas que falando, ouvem mas a voz mente mesmo. fica trabalhando aqui. Porque você, A gente que ouve através voz de mesmo. meditação, Tem gente que ouve voz. Justamente. Então, é isso. Dependendo da busca que você tem. Depende da pessoa. Sim. O pastor. O Anderson, deixa eu explicar uma coisa a você. Deus, ele tem várias formas de falar, de se manifestar. Né? Sim, Ele sim. pode falar com você quando você está numa vida de profunda intimidade com Deus, quando você está lendo a palavra, está em comunhão com Ele. Evidente que Ele vai trabalhando nas nossas vidas, né? Mas Ele pode falar com você, de repente, através da própria palavra de Deus. Lendo a palavra. Você lendo a palavra de Também. Deus, a Bíblia, às vezes você tem um texto que você está Tipo assim, lendo. tu tá precisando de uma mensagem, tu abre a Bíblia e cai lá naquela Isso, mensagem. exatamente. Isso, Ele pode também. falar com Isso. você de uma forma que nem os Pode- irmãos estão isso. falando, uma forma audível, louvor. ao seu coração. Ele pode falar na sua mente, lhe dando, Isso. é como se fosse uma premonição, Isso. um entendimento. Isso aí. Entendeu? Ele pode usar outras pessoas para falar com você. E você Ele entende que tem, não é aquela pessoa. Deus tem as suas particularidades, vamos dizer assim, com cada um. Sim, Entendeu? entendi. Que Deus tem a multiforme graça dele, se manifesta de acordo com a sua necessidade. Às vezes você tem uma necessidade de ouvir na palavra, Verdade. Deus vai falar na palavra. Às vezes você está, por exemplo, num local concentrado, num local assim que você dedica um espaço de tempo para você ter aquela intimidade com Deus através de uma oração, através de um jejum. Então, Ele usa várias formas de falar com a gente. Pastor A falou Cris tem um ponto bastante certo. sinais, né, Cris? Exatamente, falas por sinais. Isso, Olha entendeu? que ponto interessante que o Deus pastor já falou falou, comigo, gente. por exemplo, eu já tive experiências com Deus, né, ao longo da minha vida de diversas formas. Entendeu? Houve uma época, por exemplo, quando a minha esposa ficou grávida do meu filho, ela teve uma gravidez difícil. Então, nessa época, foi uma época que eu busquei muito a Deus, né, em prol dessa gravidez, do nascimento do meu filho, né, que a gente queria tudo perfeito, né, gente. Aí eu fiz assumi um compromisso com Deus. Então, toda noite, 3 horas, madrugada, 3 horas da manhã, eu levantava, ia para um outro quarto que tinha no apartamento para me orar, né? E tinha aquele momento meu muito profundo, muito íntimo com Deus. Então, nesse período, Deus falava comigo assim, não ouvia a voz de Deus, mas Deus me dava aquela intuição, né? Vai fazer isso, faça isso, faça aquilo, leia O isso, leia Espírito aquilo. Santo conduzia Então, o Senhor. Ele conduz, Me conduzia. Então, ele tem várias formas de falar.
várias formas de se Quanto mais ele manifestar. falou Entendendo? importante, rapidinho, pastor, quanto mais você busca o Senhor através do jejum e da oração, mais você vai andar segundo a vontade dele. Ele vai falar com você, É só vai te você, direcionar. vamos ver, o jejum e a oração é uma coisa que a gente tem que ter sempre. Isso. Né? Isso aí É o alimento como a palavra de espiritual. Deus diz, É o a palavra de alimento, Deus diz o é. seguinte, que nós devemos orar sem cessar. Sim. Correto? Orar sem cessar. Então, o que nós não fazemos é isso. Nós não oramos sem cessar. A gente ora quando dá vontade, quando a gente tem um tempo. Quando Verdade. Esse é o exemplo dele de oração Então, casal. Se ele precisar, imagina a gente, Não, né? não tem assim, vamos dizer, uma disciplina. Sim, Né? sim. Que a gente está aprendendo hoje. A gente não tem uma Isso. disciplina espiritual. A gente, quando dá tempo, é que eu faço, quando, né? E por aí vai. Mas não é assim. Deus tem as suas formas de agir e Ele quer agir. E Ele quer agir conosco, mas Ele quer agir como? De uma forma que você se dispõe a estar ouvindo a voz de Deus. Não, a gente não precisa dizer assim, pô, Deus fala com fulano, não fala comigo. Eu já tive muito disso. Ele fala Né? com quem Deus busca fala querer com ouvir a fulano, voz Deus usa dele. fulano. Por que a mim não usa? É Eu sinto verdade. mais ou menos isso que o senhor E sentiu. às vezes Deus está usando você. Mas eu tenho prova lá em casa que a Cris ela é muito sensitiva e ela tem Então, é isso bastante aí. coisa assim Então, que e ela Deus vai sente, usar, né? e Deus pode usar ela, ser um canal de Isso Deus, aí. para a sua própria vida. Isso aí. E Pastor, deixa eu botar o vice-versa. senhor rapidinho. Pode falar, pastor Elcio. Olha só, a palavra de Deus revelada diz que existe 9 dons. Um dos apóstolos, que era o mais grosso da Bíblia, que era o apóstolo Pedro, ele foi um dos apóstolos que alcançou os 9 dons de Deus. E entre esses dons que Deus distribui para cada um segundo a sua busca, porque é o que o pastor João falou, tem que ter uma busca Sim, constante verdade. em prol do que você quer de Deus. Eu, assim, cada um de nós, se colocando diante do Senhor, Senhor, derrama sobre a minha vida esse dom, Pai. Olha, se você buscar, se você orar, se você jejuar, em propósito com Deus, olha, Deus vai te derramar esse dom de tal maneira que você vai ficar assim, para a glória do Senhor, fazendo a obra cada dia melhor. Porque a oração e o jejum, ele serve para muitas coisas, mas o principal é buscar a presença de Deus para perto de Glória cada a um de Deus, nós. amém. Aí ele vai usar. A palavra do Senhor diz o quê? Pedir, dá-se-vos a do meu espírito. Pedir é orar. Inclusive, Buscar sabe, disciplinas espirituais para se fortalecer. o maior dom, né? o maior dom de Deus, sabe qual é o maior dom de Deus? É o amor. Esse é o maior dom de Deus. De todos os dons, o apóstolo Paulo fala que o maior dele é o amor. Você quer falar? Então, a gente diz assim, eu conheci, por exemplo, um pastor, era um homem que evangelizava, ganhou muitas almas para Deus, fez isso, fez aquilo. Isso aqui que ele queria ter o dom de línguas. E Deus nunca deu esse dom a ele de línguas. Mas era um homem que tinha um dos maiores dons. Uma vez eu conversei com o pastor Eugênio, o seu maior dom, sabe qual é? É o amor. Eu queria ter A Bíblia um chama verdade. do amor que o senhor tem. que Por almas, por vida, por não adianta fazer pessoas, nada se não por amar. relacionamento, entendendo? Então, esse é o maior dom que nós temos. Tem pessoas que, eu quero dom de profecia, eu quero dom disso. Se Deus te der o dom do amor, meu amigo, você está acima de todos É eles. verdade. Amém? Amém. Então, vamos concluir aqui, porque a gente já começou mais tarde. Conclusão. Que o Senhor Deus nos ensine a praticar a disciplina do jejum e da oração com discernimento. Trazendo novamente esse ponto. Não é para obter coisas, mas para nós estarmos mais achegados ao nosso Senhor. Amém. Estarmos mais dispostos a vivenciar o propósito de Deus na nossa vida.
Amém? Amém. Ele gosta de ver Glória o a irmão assim Deus. interagindo. É. Ele pergunta porque ele está sentindo, né, Sim, irmão? isso é muito legal. Isso é muito legal. Mas eu cheguei nesse ápice assim, então... Tem uma pregação essa irmandade que fala sobre isso. Na realidade, Eu queria poder estar aí hoje só para falar uma coisa para você. Fala, meu pastor. Dá para falar rapidinho até para eu concluir. Fala Olha rapidinho. só, Deus nos deixou o ID de Jesus. E para a gente cumprir o ID de Jesus, o Senhor distribuiu os dons para aqueles que fazem sua obra. Não importa qual seja, o dom do amor é o maior dom, o dom da profecia, o dom de línguas, o dom de falar, da comunicação. É necessário para aqueles que fazem a obra de Deus buscar os dons do Senhor. Ele vai dar, ele vai distribuir segundo o aperfeiçoamento que ele quer em cada um de nós. Só para Amém. E finalizar, tudo saber com a que é finalidade de necessário ganhar almas. para poder fazer a obra do Senhor melhor aqui na terra. Amém. Como o pastor falou, e tudo com a finalidade de ganhar almas, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Estamos nos preparando, através da palavra do Senhor, para a gente poder ajudar outras pessoas. Isso. Eu vejo também o falar de Deus muito em acontecimentos, né? Também. Como diz, né? Não cai uma folha no chão sem a permissão de Deus. Então, assim, uma vez, eu sempre falo isso, Fabiana me perguntou, como é que Deus fala com você? Que eu não sei como é que é isso. Como você vê? Eu falo, eu vejo Deus falando com você toda hora. Só que através de acontecimentos que passam pela nossa vida, e você sensível ali, aquilo, né, você consegue enxergar. O que, às vezes, a pessoa do seu lado não está enxergando. Verdade. E muitas das vezes você passa por situações ali que, nossa, por que eu estou passando por isso? Semana passada o Anderson falou, Deus falou com ele. Deus falou com Ele ele. foi isso aqui. Todo mundo enxergou. Nós temos uma coisa muito simples. Entender. É, Deixa no bloco concluir, gente. então, assim, hoje, assim, através dos acontecimentos, eu vejo toda hora, assim, quando você realmente está sensível àquilo, porque muitas das vezes a gente murmura. A primeira coisa que a gente vai fazer é murmurar. Né? Mas a gente não procura entender. Como você falou, Dani, eu perdi ali a minha casa, mas você olhou para o céu, Senhor. O propósito do Senhor. Então, tipo, você entregou a mão dele, exatamente. Então, ali Deus já estava falando com você. Você precisou passar por uma situação e hoje você começa a entender um pouco do propósito de Deus. Né? Porque para Deus é mais importante a gente estar no centro da vontade dele. Sim. Porque eu, quando aceitei Jesus, falei, Senhor, eis-me aqui. Se você falou isso, você tem que ser usado para ganhar vida, gente. É isso aí. Eu digo assim, por mim, a família de vocês, né, tem sido bênção para minha casa e creio que para a vida de Com muitas certeza, pessoas. né? Assim. Então, foi como eu disse, através desses atos, esses acontecimentos, né, a gente vê Deus falando, né? Glória a Deus, amém. Olha. Tem um louvor que diz assim, gente. Eu vejo Deus em toda parte, sim, até dentro de mim, dentro dos órgãos meus. Eu vejo Deus na imensidão do mar, aonde quer que eu vá, eu vejo Deus. Ou seja, como ele falou, o Senhor vai falar com você em todos os momentos se você estiver em comunhão com Ele. E você vai entender que é Ele falou. Vamos cumprir? Que o Senhor... dentro, né? Isso aí, irmã Maria. Que o Senhor nosso Deus nos ensine a praticar a disciplina do jejum e da oração com discernimento, entregando nossa vontade desordenada, nossos amores distorcidos, nossos apetites desregulados em saciedade ao Senhor. Reconhecendo que precisamos aprender a confiar e submeter ao Senhor tudo que dirige os nossos comportamentos e o que motiva a nossa vontade. Tais disciplinas nos ajudam a aprender a paciência, a espera e a submissão, a não murmurar, nem agir com incredulidade diante das dificuldades. Isso daí desagrada muito o Senhor. Está disposto a entrar neste desafio? É uma pergunta. Estão dispostos a entrar Glória a nesse Deus, desafio? por favor, Senhor. Glória a Deus. Então vamos juntos. Um incentivando o outro, afinal
sejamos um. Vamos falar junto? Até que sejamos um. Glória a Deus. Amém. Agora nós vamos fazer a nossa oração. Vamos ver quantas pessoas tem aqui, de 3 em 3? Tem Acho como que a pessoa explicar? queria falar alguma coisa. Você queria falar alguma coisa? Eu não consigo levantar. Não, Eu queria só a gente vai colocar, fechar aqui. porque Deus tem várias formas de falar, não é? Só para ajudar um pouco o nosso irmão Anderson, Deus fala, uma coisa que eu tenho aprendido muito, é com a própria natureza. Quando você vê um pássaro cantar, quando você acorda de manhã, você vê o céu bonito, né? Você assim, poxa, existe um Deus Criador, quem é que fez isso? Né? Aí você começa a contemplar a beleza do poder da criação de Às Deus. vezes eu estou trabalhando, eu passo por um lugar assim muito bonito, eu falo assim, Não é? obrigado. É isso. Não, mas você sente que há alguém que criou isso tudo que nós desfrutamos. E tem pessoas que às vezes ainda murmuram, pô, dia de hoje, pô, tô doido com esse dia caro, isso, aquilo. Cada dia que Deus nos dá é um motivo da gente agradecer a Ele pelo dia, entendendo? E contemplar esse dia, porque é o dia que Ele nos deu para que nós regozijássemos e nos alegrássemos nele. Amém, amém. Vamos orar? Glória a Deus. Não tem problema não, amor. Muito obrigada, tá? Pelos irmãos estarem aqui mais uma vez. Eu agradeço. Eles são mais Vamos fazer nossos grupos de oração. 1, 2, 3. Os 3 rapazes. Os 3 meninos aqui. As 3 meninas aqui. Vem, Fabiano. Aqui. Vem Aqui. Resgatei uma aqui. Nós vamos fazer aqui, pastor. Minha amiga sofre. Minha amiga sofre. Aqui. Fechou aí? Tá bom. Vou pedir o nosso pastor Osvaldo para fazer essa oração. Irmãos, não tem problema não aqui, a gente fechou mais aqui, gente. Vamos pedir o nosso pastor Osvaldo para fazer essa oração. Pastor Elcio, vamos orar. Amém. Porque a partir de hoje, eu declaro em nome de Jesus que nós vamos dar mais primazia à oração e ao jejum, porque a gente quer ouvir o Senhor falar com a gente. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos sobre o momento de estarmos aqui, aprendendo mais de Ti, sobre jejum, sobre oração. Que Tu venha, Senhor, fazer algo novo em nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, sentir a Tua presença, sentir o Teu agir, porque nós precisamos, Senhor, termos uma vida mais devotada para Ti, através do jejum, através da oração. Venha nos disciplinar, Senhor, para que nós possamos, Senhor, nos derramar diante de Ti, porque sabemos que Tu tem algo novo, algo maravilhoso para as nossas vidas. Porque esse é o Teu desejo, essa é a Tua vontade. Cumpra-se o Teu querer e o Teu desejo nas nossas vidas, na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo reunido aqui neste lugar, aqui nesta casa, Senhor. Abençoe de uma forma sobrenatural as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, porque muitas das vezes nós queremos fazer da nossa vontade, mas queremos te pedir que Tu nos ajude, que seja feita segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo a Tua disciplina, segundo a Tua palavra, e venha nos ensinar. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, Senhor, para que nós possamos nos derramar diante de Ti. Abençoa a Tua igreja. É o que eu te peço, Senhor, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado. Obrigada. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Em nome de Jesus. Tá bom, vou trocar. Quem vai tirar? Vou com o Fabiano. Deixa eu tirar aqui.